Glória a Deus. Saúde a igreja de Deus com a paz do Senhor Jesus. Graças a Deus. Quem está feliz com Jesus essa noite? Quem pode dar uma salva de palmas bem alegre para Jesus? Graças a Deus. Meus irmãos, louvo a Deus e agradeço ao Senhor pela oportunidade a qual o Senhor nos concede de estarmos mais uma vez na sua casa, na sua presença, para que juntos possamos adorá-lo e bendizer o seu santo nome na beleza da sua santidade. Quero nessa noite compartilhar a palavra de Deus com a igreja do Evangelho segundo escreveu Lucas, no capítulo de número 14. Glórias a Jesus. Todos quando têm a sua Bíblia Sagrada, Evangelho segundo escreveu Lucas, o segundo Evangelho do Novo Testamento, o terceiro Evangelho, no capítulo de número 14. Observa se porventura alguém que está ao seu lado sem a Bíblia, e aproxime-se para que juntos possamos ler a palavra de Deus. Amém? Eu quero ler apenas um versículo do capítulo 14, que é o suficiente para a nossa meditação, que está no verso 33. Capítulo de número 14, versículos de número 33, que diz assim: Assim, pois, qualquer de vós que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Amém, meus irmãos? Vamos orar a Deus, vamos levantar a nossa Bíblia ao céu, oramos a Deus para que o Senhor venha falar conosco. Maravilhoso Deus, maravilhoso Pai, Senhor, Criador dos céus e da terra, meu Pai, aqui está a Tua palavra que é fiel, meu Deus, a Tua palavra que é verdadeira, ela que é digna de toda aceitação, meu Pai. Alcança agora os que estão perto, os que estão longe, Senhor. Fala, meu Deus, a cada coração, pois Tu conheces, Senhor, a necessidade dos que estão perto, dos que estão longe. Abra, meu Deus, a porta, Senhor, e opera de uma maneira gloriosa, de uma maneira especial. Venha curar, venha libertar, venha sarar, venha transformar vidas, pois é o que nós te pedimos e nós te agradecemos, em nome do Senhor Jesus, para a glória de Deus, nosso Pai. Amém, Jesus. Amém. Podeis assentar, meus irmãos, desocupem vossas mãos e dê uma salva de palmas bem alegre para Jesus. Rogo, por favor, a tua atenção à palavra de Deus. Creio que o Senhor, Ele tem uma mensagem ao nosso coração, graças a Deus. Muito aqui tem o Senhor Deus falado conosco e já tem nos abençoado, pela sua misericórdia, pela sua infinita graça. E aqui, meus irmãos, eu quero nessa noite comentar com os irmãos, falar acerca dessa palavra que Jesus ele nos concede, a qual Jesus ele fala por intermédio da vida de um médico, é o evangelista Dr. Lucas, e onde o Senhor ele mostra aqui para nós, ele dá um ensinamento muito profundo sobre o preço que se deve ser pago para ser discípulo de Cristo. E quando se diz que o preço tem que ser pago para ser discípulo de Cristo, isso quer dizer que com comodismo, ou na mão grande, ou na folga, no descanso, no sossego, jamais nós alcançaremos esse título de ser discípulo de Jesus se nós não estivermos dispostos a pagar um determinado preço que Jesus aqui ele exige para que nós possamos ser assim os seus discípulos. Interessante é que Jesus ele começa aqui nesse texto, do versículo 33 que nós lemos, que inicia no verso 25,
Senhor Jesus, ele começa falando quando ele estava com uma grande multidão, né? Não era necessário, não convinha talvez, que Jesus ele pregasse, né? Que ele ensinasse apenas a uma pessoa, né? Talvez seria até viável, que Jesus nunca desprezou ninguém, né? Jesus, como por exemplo aquele gadareno, né? Lá da cidade de Gerasa, quando Jesus ele libertou aquele gadareno, aquele mesmo que insistiu que Jesus deixasse ele entrar, fosse mais uma tripulação ali naquele barco, que seguia a viagem com Jesus. Jesus disse para ele não, que ele não fosse com Jesus, mas que ele ficasse ali e que ele fosse falar para os da sua casa, para o seu povo, como Jesus foi bom, como Jesus teve misericórdia, que ele falasse do amor de Deus para com ele, aquele povo que o ouvisse. E o que acontece, meus irmãos? Ele foi não só a sua casa, não só a sua cidade, mas a Bíblia diz que ele foi a Decápolis, que é as 10 cidades, que foi fundada ali, partes pelo grego, por estrangeiros, enfim, onde também havia muitos judeus. Então aquele homem, ele foi para aquela terra e ele pregou ali, ele anunciou o que Jesus fez por ele mostrou quanto foi o amor de Deus pela vida dele, de um homem que havia sido desprezado pela sociedade, também que era tido como ali um monstro, até mesmo como o seu próprio nome era Legião. Então nós vemos que Jesus ele não despreza, Jesus ele prega tanto para um como Jesus ele prega para a multidão. E o intuito de Jesus em pregar a palavra é que aquela palavra ela seja semeada e que ela atinja o alvo principal. O objetivo de Jesus em questão da palavra é o alvo, e o alvo é o nosso coração. O alvo é o meu coração, é o teu coração. É por isso que Jó, ele diz lá por 2 vezes no seu livro poético, Jó ele fala por 2 vezes que como que o ouvido ele prova a palavra de Deus, como o nosso paladar ele prova a comida. Então, ou seja, a palavra de Deus ela é provada, ela é recebida no nosso coração por intermédio do nosso ouvido. É por isso que o apóstolo Paulo ele fala aos romanos e ele diz que a fé ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então é muito interessante nós estarmos atentos a isso, porque eu creio que Jesus, o Senhor, quer nos ensinar que hoje muito se prega, até faz necessário nós falarmos isso, que Jesus ele só quer o coração. Quantas pessoas que não ouviram isso, quantas pessoas que estão servindo a uma determinada denominação, porque ouviu falar, Deus só quer o teu coração. Então, peraí, se Deus quer só o meu coração, então tranquilo, eu não preciso me preocupar com nada, com a forma de eu andar, com a forma de eu vestir, com a forma de eu me portar, eu não preciso abandonar nada, não preciso deixar nada, porque Deus só quer o meu coração, tranquilo, eu dou meu coração para Jesus e vou viver a minha vida. Meus irmãos, mas não é isso que Jesus ele exige, não é isso que Jesus ele pede para mim, não é isso que Jesus ele pede para você, e Jesus nunca pediu coração para ninguém, até mesmo porque eu creio que coração para Jesus, apenas um coração não seria útil a ele, o coração não seria possível, porque o coração é carne, e a Bíblia diz que a carne e o sangue e também a corrupção e a incorrupção não herdará o reino dos céus. Então Jesus ele não quer o nosso coração. A palavra de Deus no capítulo 17, no verso 9 de Jeremias, fala que o coração do homem ele é enganoso e diz que também ele é perverso. E Deus continua dizendo: quem o conhecerá? Então Jesus ele não tem atração, Jesus ele não tem desejo por coração, Jesus ele tem amor. Jesus ele morreu, não foi pelo nosso coração, Jesus morreu pela nossa alma, ele deu a vida dele pela nossa alma. O maior desejo dos céus é pela minha alma, é pela tua alma. Então tenha convicção disso. Mas enfim, Jesus aqui ele fala para a multidão, ele vai falar acerca do preço que se deve ser pago
E quando se fala, meus irmãos, em se tornar um discípulo de Jesus, é algo que traz para nós muitos privilégios. Por exemplo, nós observamos, para a gente entender a situação, que uma criança, quando ela é pequena, que ela começa os seus primeiros dias numa instituição de ensino, a criança chora. Eu lembro que eu mesmo chorei muito, parece que quando eu fecho o olho, eu me lembro quando eu entrei no portão da escola, do colégio, e era uma rampa, eu lá em cima, olhando para minha mãe, uma calça azul marinha, uma camisa branca de botão, uma mochilinha na mão, e minha mãe lá do lado de fora, e com todas as mães, ela chorando horrores. Eu lembro lá que quando o portão se fechava, falei, pronto, e agora? O que vai ser da minha vida? Ainda criancinha pequena, mas eu me lembro, nunca esqueci da cena. E aquela situação, e a gente está ali, não é algo prazeroso, para quem gosta de estar envolvido na família, não é algo muito bom. Vai demorar tempo para a gente se adaptar e gostar. E de acordo com que vai passando o tempo, vai passando os anos, nós vamos passando de série e acabamos ali os ensinos que nos é proposto, que é fundamental para chegar no nível universitário. Cada ano que a gente vai passando, cada série que a gente vai concluindo, vai trazendo em nós uma expectativa como será nova, para nós vencermos esse ano, mas como será o próximo ano, quais serão as novas disciplinas, quais serão as novas doutrinas que nós teremos, quais serão os novos mestres que nós teremos. Será que já é alguém que a gente conhece? Será que vai acrescentar mais disciplina? Será que vai ser mais difícil ou não? E tudo aquilo vai trazer para nós um desejo de amanhã nós sermos alguém nessa vida, não apenas uma pessoa, mas ser ali uma pessoa intelectual, uma pessoa que tem uma profissão, uma pessoa que vai ser uma pessoa vista pela sociedade, uma pessoa que vai conseguir ensinar as outras pessoas, ajudar as outras pessoas, alguém ali que sendo a vontade de Deus, que também dele lutando, será um empresário, uma pessoa bem sucedida, que vai criar uma empresa, que vai empregar muitas pessoas, alguém ali que será um homem de nível universitário, ensinando ali nas universidades, colégios, enfim. Então tudo isso vai acontecer de acordo com a nossa caminhada, dia a dia, semana a semana, mês a mês, anos e anos, e até mesmo décadas, para que isso venha a ser concretizado na nossa vida. Mas todos nós, desde pequeno, quando nós começamos a aprender, algo já vai entrar na nossa mente. Um desejo nós vamos ter no nosso coração. E geralmente o primeiro que vem nas crianças é querer ser um professor. Ainda quando gosta da professora, ou quando gosta do professor, quando eu crescer eu quero ser igual você, tia, eu quero ser igual você, tio, ou enfim. Mas quando cresce, não vai ser dessa maneira. A gente vai procurar outros caminhos. Mas enfim, eu quero dizer para os irmãos, no tocante a essa introdução, que todos os servos, a Bíblia diz que todos os servos, a Bíblia fala aqui, por intermédio até mesmo de Lucas, que todo servo, ele pode chegar a ser como o seu mestre, mas nunca maior que o seu mestre. Jesus, ele nos ensina dessa forma. E para ser discípulo tem um preço, para ser mestre, certamente o preço é maior, tudo tem um preço a ser pago. E Jesus, ele começa a ensinar-nos, no versículo de número 26, quando ele fala bem assim, veja como Jesus ele é categórico. Ele não está dizendo de uma forma global, de uma forma generalizada. Jesus ele não está dizendo de uma forma obrigatória. Jesus está dando livre-arbítrio. Olha só como ele diz, capítulo 14, verso 26 de Lucas. Ele diz que se alguém vier a mim, ele está dizendo, se alguém vier a mim, ele está dizendo, olha, todos são obrigados a vir a mim. Não, ele está dando livre-arbítrio. Se alguém vier a mim, eu, você, qualquer um de nós, qualquer um que ouvir, pode optar em querer ir a Jesus. Só que em essa opção nossa,
há um preço a ser pago. E esse preço não é dar o coração a Jesus. E ele continua dizendo no verso 14: se alguém vier a mim e não aborrecer a seu pai, a sua mãe, a sua mulher e seus filhos, e irmãos e irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. O preço a ser pago aqui não está falando em valor, não está falando em cifras, não está falando em nada precioso. A primeira situação aqui que Jesus está dizendo a nós, está dizendo sobre o convívio da família, está dizendo sobre o convívio dos familiares, de pai e mãe, de filhos e filhas, de irmãos e irmãs, e está falando da nossa própria vida, do próprio homem, da própria mulher. Ué, mas o que servir, né? Porque servir a Jesus vai mexer com toda a estrutura da família. Queridos irmãos, talvez, graças a Deus, que os irmãos que aqui estão, os ouvintes da palavra de Deus, talvez a sua família já fora crente, você veio para a presença de Deus, já com a família, todo mundo servindo a Deus, não houve oposição, não houve rejeição, mas, por exemplo, há pessoas que vivem no convívio da família, que a família serve a outras denominações religiosas e que se opõem ao Evangelho, se opõem à Bíblia, se opõem a Jesus Cristo, se opõem à santificação, à obediência a Jesus. E quando um membro dessa família, então, conhece Jesus, conhece o Evangelho e começa a entrar na presença de Deus, começa a ouvir a palavra começa a trabalhar na vida da pessoa pelo Espírito Santo. Aquela pessoa que outrora era escrava do pecado, era escrava de Satanás, aquela pessoa, ela vai sendo liberta. O Espírito Santo, pelo poder da palavra, vai libertando, vai transformando, vai moldando aquela pessoa. Daqui a pouco aquela pessoa está transformada, daqui a pouco aquela pessoa está liberta, daqui a pouco aquela pessoa que antes servia o adversário, que servia os deuses da determinada religião, aquela pessoa agora, ela vai estar livre, ela não vai usar os adornos, ela não vestirá mais como eles vestiam, como era imposto, ela não vai seguir mais, não vai praticar os rituais. Agora aquela pessoa vai ser uma pessoa liberta, aquela mulher, ela vai andar como uma serva de Deus, aquela mulher agora vai estar sendo moldada pelo Espírito Santo de Deus para ser uma noiva do seu Senhor, chamado Jesus Cristo, o Salvador, o Filho de Deus, aquele que vai possuir a noiva de Deus. Então, queridos irmãos, quando isso acontece, quando essa pessoa, ela é liberta, ela começa a viver uma vida de luz, ela sai das trevas, vai começar a vir a casos de pessoas que os pais expulsam de casa. Você não vai entrar mais dentro de casa porque você está sendo agora crente. Você está seguindo outra religião e não a nossa. Você não terá parte mais na herança. E entre muitas coisas que os irmãos sabem, aquela pessoa que ela vai viver uma vida agora solitária, ela não terá o apoio da sua família, ela terá que procurar uma nova casa, ela terá que receber o apoio da igreja dos irmãos, ela terá que receber o apoio da comunidade que ela vai estar congregando. Em ali ela está
Eu quero dizer uma coisa para você nessa noite, que há denominações, há religiões, aonde o Deus daquele povo oprime as pessoas e diz para ela: olha, se você sair, se você fugir, se você virar as costas, se você abandonar essa religião, você vai morrer, você vai para o inferno. Mas eu quero dizer uma coisa para você, que Jesus, Ele não te manda para o inferno. Você só vai para o inferno se você quiser, porque Jesus, Ele é o caminho, Jesus, Ele é a verdade, Jesus, Ele é a vida. Ele diz que ninguém vai ao céu, ninguém vai a Deus, se não for por intermédio dEle. Eu quero dizer que Jesus te ama, Ele veio para salvar, para buscar todos aqueles que estavam perdidos. Ele veio para buscar e levar para a glória. Interessante, queridos irmãos, que Jesus, Ele continua dizendo no versículo de número 27, que qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Qualquer que não levar a sua cruz. Pastor, como que eu faço para levar a minha cruz? Nós sabemos que o Evangelho de Jesus é um Evangelho de cruz. O Evangelho de Jesus é um Evangelho de renúncia. E quando nós vemos Jesus, quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vemos Jesus no caminho do Gólgota, nós vemos Jesus indo ao Monte Caveira, nós olhamos Jesus ali com 33 anos de idade, Jesus ainda jovem, novo, forte, tenro. O sofrimento que Jesus ele passa em renunciar à sua glória, em renunciar aos seus anjos, em renunciar à sua majestade, em renunciar à presença gloriosa do Pai, renunciar à sua casa celestial, para estar aqui nessa terra. E Ele deixa tudo para ser humilhado diante de romanos, diante de judeus, pessoas que estavam crucificando, estavam sentenciando Jesus, sem ter um motivo, sem ter uma causa. Todas as acusações eram improváveis, eram mentirosas, eram sem fundamento. Jesus estava sendo julgado por pessoas que não tinham sequer um mínimo de competência para julgá-lo. Por quê? Porque Jesus, a Bíblia diz que Ele é o juiz de toda a terra. Eles estavam julgando Jesus sem saber. Só que a Bíblia diz que vai chegar um dia que esse que foi julgado, ele estará sentado diante do seu trono, e ele julgará cada um daqueles que o julgaram sem saber por que estava julgando. Mas Jesus sabe, e nós hoje também sabemos, por intermédio de Romanos, no capítulo 2, que cada um de nós vai ser julgado não pelo que falam de nós, não pelo que sussurram, não pelo que acham, mas no capítulo 2 de Romanos, Jesus ele fala por intermédio de Paulo que cada um de nós vai ser julgado segundo as Escrituras. Ah, não,
julgará cada um de nós, segundo as nossas obras e segundo a reta justiça, segundo a sua palavra, segundo o que está escrito. Então Jesus ele veio para levar aquela cruz. Quando se fala em cruz, meus irmãos, presta atenção. Quando se fala em cruz, não é uma coisa que dá prazer. Quando se fala em cruz, não é um tapão que a gente coloca no olho. Quando se fala em cruz, não é um band-aid que coloca numa enfermidade. Quando se fala em cruz, não é uma pomada que se passa no machucado. Quando se fala em cruz, logo vem na nossa mente sofrimento. Quando se fala em cruz, vem na nossa mente angústia. Quando se fala em cruz, vem na nossa mente dor. Quando se fala em cruz, vem na nossa mente pranto. Quando se fala em cruz, vem na nossa mente desespero. E esse versículo de número 27, qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Você agora está conseguindo entender o que é a cruz? Que todos nós precisamos levar? Eu não vejo Jesus. Leia os 4 evangelhos, leia Isaías, leia as cartas ou as missivas de Paulo e as posteriores. Nós não vamos ver Jesus irado por causa da cruz. Nós não vamos ver Jesus nervoso por causa da cruz. Nós não vamos ver Jesus desesperado por causa da cruz. Nós não vamos ver Jesus esperneando por causa da cruz. Nós não vamos ver Jesus se opondo contra os céus, contra o Pai, por causa da cruz. Jesus simplesmente ele toma a cruz que não era para ele. Era uma cruz que era para mim, era para você, era para Barrabás e para toda a humanidade. Jesus ele toma aquela cruz e Jesus então ele vai pela via cruz. Não pensa você que o caminho que levava ao Monte Caveira, ao Gólgota, era uma estrada, uma planície extremamente asfaltada. Não pensa você que era uma estrada iluminada. Não pensa você que o clima estava bom, a temperatura amena ali a cerca de 22 graus. Não pensa você que o vento estava soprando a favor, porque a estrada era estreita, o caminho era apertado, havia muitas pedras, o peso que Jesus estava levando nos seus ombros, a cruz que ele estava levando era muito pesada. Era uma cruz que não era para ele, era uma cruz que não era fácil suportar. A Bíblia não mostra Jesus chorando. A Bíblia não mostra Jesus esperneando, dizendo: Pai, tem misericórdia, me ajuda a levar essa cruz. Não. Na noite anterior, no jardim do Getsemane, ou Getsemane, enfim, Jesus estava orando. E por 3 vezes, Jesus ele orou. Por 3 vezes, Jesus pediu a Deus que Deus tivesse misericórdia dele.
que Deus livrasse ele daquilo que ele teria que passar posteriormente, mas Deus não o livrou. Deus não teve misericórdia do seu filho, porque Isaías, no capítulo 53, diz que Deus teve prazer, Deus teve alegria, ele se regozijou em moer o seu próprio filho. A Bíblia diz que todo homem, todo cristão que sofre por amor, ou que sofre por amor, todo cristão que sofre praticando bem, a Bíblia diz que isso é prazeroso aos olhos de Deus. Então, Deus ele teria prazer, como disse Isaías 53, de ver o seu filho passar por o que ele ia passar. Jesus disse: Pai, se possível for, passe de mim esse cálice, mas todavia não seja a minha vontade, mas a tua. Por 3 vezes Jesus orou, e Deus não disse: tudo bem, eu vou dar um escape, eu vou te dar um livramento, meu filho. Não, que estava determinado a Jesus, Jesus teve que cumprir. Jesus precisou levar a sua cruz até o Gólgota. E Jesus não foi levado, ele não levou a cruz até o Gólgota como ele estava naquela noite no Getsemane, forte, bem, tranquilo, disposto, alimentado. Não, o último milagre que Jesus fez antes de ir para a cruz foi colar a orelha de Malco, né? Que Pedro sacou da espada e arrancou a orelha de Malco. Jesus pegou a orelha e colocou no lugar e disse: guarda essa espada. Aquele que usa da espada será ofendido pela espada. A partir dali, Jesus foi levado, e em Jesus sendo levado, começou o julgamento daquela noite fria. E Jesus passou a madrugada sendo julgado, e sendo julgado, então ele foi condenado, e começou o momento da tortura. Começou o momento de Jesus ser despido, o momento de cuspirem na face de Jesus, o momento de esbofetear, brincaram com Jesus, fizeram Jesus como fosse aquele Judas, sabe? Que as pessoas colocam ali num poste, bate, apedreja, chuta, joga a bola de fogo. Fizeram de tudo com Jesus, tudo que eles fizeram. Não bastando só isso, amarraram o nosso mestre. Não pensa que Jesus é um coitadinho que a gente diga: ai, coitadinho. Não, Jesus é terrível. Jesus é guerreiro, só sendo um Deus poderoso para suportar o que Jesus suportou. Se Jesus fosse um coitadinho, ele não teria cumprido a missão dele. Jesus é forte, Jesus é homem de fé, Jesus é homem de fibra, Jesus é o nosso mestre, Jesus nos deixou o exemplo. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus ele passou ali, depois foi amarrado, e a Bíblia diz que ele foi açoitado. Foi açoitado com aquele chicote com unhas de gato, com couro e unha de gato, aonde batia, arrancava o couro, que pegava essa elástica de osso. Jesus sofreu, o seu sangue virgem, o seu sangue puro foi derramado sobre a terra. Batia Jesus com vara, com cano, e diz: adivinha, profeta, adivinha quem te bateu? Enfim, escarneceu. Jesus derramou sangue, sangue é vida. A perda de sangue traz fraqueza, a perda de sangue traz alegria. Depois que tudo que ele passou foi colocado a cruz nas costas, e diz: agora vai. Jesus teve que andar alguns quilômetros num caminho estreito, apertado, com muita pedra, a multidão, açoite dos romanos, pedrada de outros,
E Jesus foi com a sua cruz. Jesus foi caminhando com a sua cruz. Veja onde nós vamos chegar. Chegou o momento que o sol escaldante, cerca de quase 50 graus, o sangue sendo derramado, a dor, devido ao suor, naquelas onde caiu os açoites e onde estava açoitando mais, Jesus caiu, não suportou a dor, o cansaço. Talvez tropeçou numa pedra, talvez pisou em falso. Jesus cai. Quando Jesus cai, o açoite começou e levanta. Até que a Bíblia diz que chega um homem que não era judeu, chega um homem que não era romano, chega um homem de cor, chega um Simeão. E aquele homem, aquele Simeão, ele abaixa onde estava Jesus, ele levanta ali Jesus, ele pega aquela cruz, ele diz: Senhor, eu te ajudarei a chegar até o Gólgota, até o Monte Caveira ou até o pódio. O Senhor é um vencedor, eu vou te ajudar. E diz que aquele homem, aquele sirineu, melhor dizendo, ele ajudou Jesus chegar até onde Jesus tinha que chegar. O que eu quero dizer com isso para você, mais uma vez, eu disse: e qualquer que não levar a sua cruz e não vir após mim, não pode ser meu discípulo. Todos nós, a partir do momento que nós levantamos a nossa mão a Jesus, nós tomamos posse da cruz de Cristo presente. Um pedaço daquela cruz agora está no nosso ombro, está nas nossas costas. E o que eu falei da cruz? A cruz simboliza angústia, simboliza sofrimento, simboliza dor, desespero. E aquilo agora está no nosso ombro. E aqui Lucas, Jesus ele diz, por intermédio de Lucas, que todo aquele que colocar a mão no arado e olhar para trás, ele não é apto do reino dos céus. Então nós levantamos a mão, nós abraçamos a cruz. E agora, o que nós temos que fazer? Caminhar, caminhar, caminhar até chegar no pódio. Chegará momentos amanhã que os açoites, que o cansaço, a fadiga, a dor será grande. Chegará amanhã que alguém jogará uma pedra, um pedaço de pau, não vai jogar um copo com água, não vai jogar um pão, mas vai jogar água para você tropeçar, cair. Você vai tropeçar, você vai até cair, mas não pensa você que você vai ficar prostrado. Não pensa você que você vai ficar prostrado. Sabe por quê? Porque Jesus já tem preparado o sirineu. Jesus já tem preparado o anjo, que a Bíblia fala por intermédio, né? Jesus fala por intermédio do escritor aos Hebreus, lá no capítulo de número 1, que os anjos de Deus são espíritos ministradores que trabalham em prol de todos aqueles que hão de herdar a salvação. Deus já tem preparado um anjo, Deus já tem preparado um sirineu, para que no momento que você tropeçar, no momento que você cair, que você cambalear, ele vai estar ali e vai dizer: meu irmão, eu estou aqui para te apoiar, eu estou aqui para te ajudar. Continue olhando para frente, continue olhando para o alto. Continue olhando para Jesus, que é o autor e o consumador da nossa fé. Não olhe para a esquerda, não olhe para a direita, não olhe para trás, não pare, mas continue caminhando, que nós já estamos chegando. Você está mais perto do pódio agora do que antes. Então, meus irmãos, quando Jesus diz: qualquer que não levar a sua cruz e não vier
após mim, não pode ser meu discípulo. Nós não temos omissão mais. Nós colocamos a mão na cruz e agora nós temos que ir. Para encerrar o versículo 33 que nós lemos, Jesus vai dizer de novo, pela terceira vez: assim, pois, qualquer de vós, aqui já é diferente, preste bem atenção. O primeiro ele diz: se alguém vier após mim e não aborrecer pai, mãe, mulher, filhos, irmão, irmãs, ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Está falando das coisas familiares, pessoal, da nossa carne. Na segunda, Jesus ele fala sobre a cruz: aquele que não levar a sua cruz, que não deixar tudo e não vir após mim, não pode ser meu discípulo. Nessa última que ele diz: assim, pois, qualquer de vós que não renuncia tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Igreja, deixa eu dizer algo para os irmãos, para nós entendermos isso aqui. Conta-se que, enfim, deixa para outra situação. Mas quando está dizendo que aquele que não deixar tudo quanto tem, não renunciar tudo, abrir mão de tudo, não pode ser meu discípulo. Por exemplo, quantos de nós que já recebemos uma ordem de Deus diretamente, ou uma ordem ministerial para fazer algo para Deus, ou para o reino de Deus, e Deus ou algum líder recebeu a seguinte resposta: o chamado, a missão é boa, só que porém eu não posso ir. Mas por quê? Eu não posso ir por causa da minha esposa, eu não posso ir por causa do meu filho, eu não posso ir porque eu tenho meu trabalho, eu não vou poder porque nesse dia estarei trabalhando, eu não posso porque eu tenho meus bens, eu estou estruturado aqui, eu não posso porque nunca vou abrir mão do que eu tenho. Quantas vezes Deus já ouviu essa resposta de alguém? Quantas vezes você já ouviu dar essa resposta? Tá bom que eu vou. Eu moro no meio da minha família, eu estou com os meus familiares, eu estou aqui com meus amigos, eu construí a minha vida aqui, eu tenho aqui meu patrimônio. Vou largar tudo para ir, sei lá para onde, eu não sei o que tem lá, eu não conheço. Uma pergunta: uma pessoa assim, com esse pensamento, consegue ser discípulo de Cristo? Uma pessoa com esse pensamento, será que quer ir para o céu? O amor dessa pessoa está sendo maior pelo reino de Deus, ou está sendo maior pela sua família, pelos seus familiares ou pelas suas posses? Os dois mandamentos que Jesus deixou, resumiu os 10 em 2. Quais foram? O primeiro: amar a Deus de todo o teu entendimento, de todo o teu coração, com todas as tuas forças. O segundo mandamento é amar o teu próximo como a ti mesmo. Ele não diz: ame primeiramente a tua família, ame primeiramente o teu casamento, ame primeiramente os teus filhos, ame primeiramente as tuas posses, ame primeiramente as tuas fazendas, ame primeiramente todos os seus animais.
mandamento que Jesus deixou para nós? Não. Mas são esses os mandamentos que nós estamos vivendo. Ouça, entenda. Assim, pois, qualquer de vós, qualquer um de vocês, ele não está dizendo isso para pastor, presbítero, evangelizador, qualquer um. Quem quiser seguir a ele, não é obrigado, mas quem quiser. Assim, pois, qualquer de vós, que não renuncia, que não abre mão de tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Vocês lembram, já para encerrar, daquele jovem rico, mancebo de qualidade? O que acontece com ele? O que ele tem a ver com essa parábola? Pessoas de posse, pessoas que tinham bens, e diga-se de passagem, muitos bens, ele era rico, e ele quer seguir Jesus, ele quer ir para o céu. E Jesus olha para ele e diz: olha, amigo, vende tudo quanto tu tens, dá aos pobres, venha e me siga. Baixa a cabeça, dá a meia volta e deixa Jesus falando com o vento. E o vento obedece, mas o homem rico não obedeceu, ele foi embora. Porque a Bíblia diz que ele tinha muitas posses, muitas terras, muita riqueza. Mas a ordem é: quem não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Quando Jesus chamou Abraão, ao verdadeiro crente, presta atenção: Abraão, sai da tua casa, sai do meio da tua parentela, sai da tua terra e vai para uma terra que eu te mostrarei, porque eu vou te engrandecer, eu vou te exaltar, vou abençoar a tua vida. Aqueles que te abençoar, eu os abençoarei. Aqueles que te amaldiçoar, será amaldiçoado. Eu te farei uma grande nação diante do homem. Será que Abraão foi lá consultar Sarai? Ô Sarai, minha velha, há um suposto Deus ali me chamando, mandando eu largar tudo aqui. Meu pai é empresário, você está vendo, ele é fabricante de ídolo. Nós estamos bem, aqui estamos prósperos. Acha que eu vou largar? O que é isso, meu velho? Que Deus o quer te colocar no vento. Nossa família está tudo aqui. Quem quiser que vá, vamos continuar. Abraão disse: vamos. Deus me fez uma promessa. Pega as tuas coisas e vamos embora. E o Senhor disse: vai por uma terra, por um caminho que o Deus te mostrarei. Ou seja, sai caminhando, meu filho, sai andando, porque o Deus vai te direcionar. Quando chega no dia do ano que você chegar no lugar que eu quero, eu vou dizer: é aqui eu vou te estabelecer, aqui eu vou te exaltar, aqui eu vou te agradecer. Mas enquanto isso, caminhe. E Abraão deu ouvido a Deus e Abraão foi. E hoje a Bíblia diz que Abraão, ele é o nosso pai na fé, porque ele ouviu a voz de Deus e ele obedeceu e fez tudo quando Deus manda. Deixa eu dizer uma coisa, meus irmãos: o crente que pede a Deus riqueza nessa terra, o crente que quer ter muitos bens, a gente vai lendo a Bíblia, a gente vai aprendendo. Ou você acha, no começo, quando eu conheci minha esposa, minha vontade, ela está com uma carreira e viver pelo mundo viajando, eu e minha esposa, quantas vezes eu falei isso para ela, viajando pelo Brasil, pelo mundo, transportando coisas, era meu desejo. Gostava de querer viajar, era o meu desejo. Hoje a minha vontade, o meu desejo é viver de igual forma, mas pregando a palavra de Deus por onde Deus preparar para nós irmos. Não almejo, digo de coração, antes sim, hoje não. Não almejo possuir riqueza, honra, glória nessa terra, porque tudo aquilo que a gente possui em casa,
tem. Quanto mais a pessoa almeja dessa terra, menos tempo essa pessoa terá para as coisas de Deus. Menos tempo essa pessoa terá para fazer a obra de Deus. E eu digo para você que não é isso que Deus quer. Porque quanto mais nós tivermos, menos nós teremos para Deus. E aqui o Senhor está dizendo que aquele que não renunciar tudo, não será meu discípulo. Será que alguém está disposto a renunciar o seu trabalho para a obra de Deus? Pastor, você está louco. Jesus está dizendo tudo. Se alguém está sendo uma pedra de tropeço no teu caminho, está impedindo você de fazer algo, impedindo você de ir para o céu, será que você renuncia a essa pessoa por amor ao Evangelho e ao reino de Deus? Ou você vai querer viver agarrado com a pedra de tropeço e ir para o inferno? A Bíblia aqui está dizendo tudo. E se nós pegarmos uma coisa só, nós não estamos cumprindo a palavra de Deus. Jesus aqui está sendo categórico. Renunciar a tudo. O preço que nós temos que pagar para chegar ao céu, vai muito longe do que estão ensinando hoje, ou do que está sendo proposto hoje para nós. Para chegar no céu não é fácil. Olha aqui o capítulo 9, já vou encerrar. De Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 16. Olha que o Senhor Jesus fala por intermédio de Lucas, que escreveu Atos dos Apóstolos. Olha que Jesus fala no verbo capítulo 9, versículo 16. E eu lhe mostrarei o quanto deve padecer pelo meu nome. Está vendo? Ouve isso. E eu lhe mostrarei o quanto deve padecer pelo amor do meu nome. Capítulo 2 de Ezequiel. Ezequiel está depois de Lamentações de Jeremias. Capítulo 2, versículo 6. O Senhor diz: E tu, ó filho do homem, estou falando para Ezequiel, não os tema, nem temas as suas palavras, ainda que sejam sarças e espinhos para contigo, e tu habites com escorpiões, não temas as suas palavras, nem te assuste com o rosto deles, porque são casa rebelde. Mas tu lhes dirás as minhas palavras, quer ouçam o que quer, deixe de ouvir, pois são rebeldes. Mas tu, filho do homem, ouve o que eu te digo, não seja rebelde como a casa rebelde, abra a boca e come o que eu te dou. Essa é a ordem de Deus. Duas opções: nós abrimos a boca, comemos a comida que Deus nos dá e compartilhamos com o povo, ou nós não obedecemos à vontade de Deus e nos tornamos casa rebelde, como a que o Senhor está dizendo do povo de Israel. Queridos, que nós devemos analisar a palavra do Senhor, que nós devemos perseverar cada dia mais, e o preço que tiver que pagar, nós devemos pagar, porque o Senhor Jesus, ele diz que o galardão dele está com ele, para dar a cada um segundo a sua obra. Amém? Que Deus possa abençoá-los e recompensá-los grandemente para a glória de Deus, em nome de Jesus. Amém? Palmas bem alegre, que exalta o nome do Senhor.